Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, na mesma semana em que o ex-presidente Bolsonaro está querendo acabar com a lei da ficha limpa, na Argentina, o presidente Javier Milei está impulsionando uma lei com o mesmo nome, Lei da Ficha Limpa, aonde nessa lei, na Argentina, o Milei quer que pessoas que foram condenadas por corrupção sejam proibidas de assumir cargo eletivo ou indicado. Eletivo é quando a pessoa é eleita para um cargo, um vereador, deputado, presidente, etc. E indicado é quando a pessoa é indicada para um cargo, um assessor de um político, um cargo comissionado, essas coisas. E os comentários que a gente vê nessas postagens de bolsonaristas é basicamente o mesmo. Ai, como é bom ter um presidente. E por incrível que pareça, pessoal, eu concordo com esses bolsonaristas. Pela primeira vez, concordamos em um ponto. É bom ter um presidente que está fazendo medidas para combater a corrupção. Porque não é só a ficha limpa que o Milei está fazendo, são outras medidas também, que agora nesse segundo ano de mandato dele, ele vai bater forte contra a corrupção no país. E eu creio que quem está assistindo esse vídeo, quer seja de direita ou de esquerda, todos nós concordamos que a corrupção faz mal para a sociedade, prejudica a sociedade como um todo. Então a corrupção tem que ser combatida sim, não importa de que lado político você esteja. Agora, eu acho hipócrita isso vindo de bolsonaristas, sendo que o Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Não, Ronaldo, mas o Bolsonaro acionou a lei da ficha limpa, ele votou a favor, é porque a ficha limpa só persegue a direita. Não, pessoal, é mentira. O próprio Lula, quando foi candidato, aquela vez que ele teve que botar o Haddad no lugar dele, ele foi impedido de manter sua candidatura pela lei da ficha limpa. O Lula é de direita? Não, o Lula é de esquerda. Então a lei não persegue só a direita. Aliás, a lei não persegue ninguém. Uma lei é para você seguir, é para ser cumprida. Se o Bolsonaro não cumpriu a lei, o problema é dele. O cara gastou mais de 300 bilhões do nosso dinheiro para tentar ganhar uma eleição e mesmo assim perdeu. Isso é crime, isso é corrupção. Já expliquei aqui para vocês, não vou nem entrar em detalhes, só vou resumir. Liberou Bolsa Família para todo mundo, BPC, empréstimo para esses beneficiados, vale voucher para os caminhoneiros abastecer os caminhões, porque a gasolina e o diesel estava alto no governo dele. Tudo isso é corrupção, é compra de votos. Então o Bolsonaro ele não ficou inelegível só pela reunião com os embaixadores. Na verdade foi 3 julgamentos e ele ficou inelegível nos 3. Teve até um que foi caído depois, mas enfim, isso não importa. O que importa é que o Bolsonaro não consegue cumprir leis e agora ele quer combater a lei para ele se sair imune, para ele se safar e tentar ser candidato novamente. Agora, o Milei, pelo menos, está avançando em agendas anticorrupção. Agora, e o Bolsonaro em 4 anos? Por que ele não fez o mesmo? Então, para essas pessoas que falam assim, ai, como é bom ter um presidente, vamos lembrar o que o Bolsonaro fez quando ele era presidente? O Bolsonaro foi contra a prisão em segunda instância. Na visão do Bolsonaro, essas pessoas tinham que ser presas só depois de todo o trânsito e julgado, sendo que o Sérgio Moro era contra. Aliás, dá até para fazer um resuminho aqui, né? O Bolsonaro, quando ele foi candidato a presidente em 2018, ele já sinalizava que queria o Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Porque o Moro, naquela época, tinha a imagem de ser um paladino da justiça, que estava combatendo corruptos, prendendo gente de colarinho branco, políticos, né? Coisa que é raro de se ver no Brasil. Então o Moro tinha aquela imagem de um herói da justiça. Então o Bolsonaro já sinalizava isso para ganhar voto das pessoas. Ele queria embarcar nessa onda anticorrupção. Se eu for eleito, eu vou colocar o Sérgio Moro como meu ministro da justiça, tá ok? Depois, quando ele foi eleito, ele chamou sim o Sérgio Moro para conversar, e depois ele deu uma entrevista onde ele falou exatamente assim, eu dei carta branca pro Sérgio Moro, ele pode fazer o que ele quiser no Ministério da Justiça. Beleza, mito, você é fera, vai acabar com a corrupção no país. Vamos ter um governo limpo. Não demorou acho que 2, 3 meses de governo, pessoal, o Moro fez uma equipe para poder combater a corrupção e a violência, que ele era o ministro da Justiça e de Segurança Pública. Foi criado esse ministério duplo aí. E o Moro ele foi ouvir opinião de corpo técnico, de pessoas que estudam segurança pública há muito tempo. Ele chamou para compor esse grupo de pessoas que iriam auxiliar ele, uma moça de esquerda filiada ao PSOL, o nome dela é Irma Zabor, alguma coisa assim. Ela tem um nome esquisitinho, Irma Zabor, alguma coisa assim. Essa moça, assim que integrou a equipe do Moro, o Bolsonaro mandou demitir. Não tira essa esquerdista daí. Eu não quero esquerdista no meu governo, tá ok? E depois indicou a esquerdista para a PGR. Esse é o caráter do Bolsonaro. E esse cargo que essa moça estava ocupando não era nem um cargo pago. Era gratuito, voluntário, que era para ele ver estudos e propostas que foram feitos acerca de segurança pública. Inclusive essa Ilma, ela é uma que tem uma tese que é parecida com a que eu defendo aqui no vídeo, que a segurança pública não se resume só na ponta final. Você pegar o bandido e meter na cadeia. Tem que meter na cadeia? Tem. Mas você tem que ver também o outro lado da ponta. Se você puder evitar que pessoas se tornem bandidos por condições sociais, do meio que a pessoa vive, falta de oportunidades, etc., você ajuda a diminuir também a criminalidade para não ter que chegar na ponta final. E o Moro estava ouvindo essa moça.
Porque o Moro, no começo, pessoal, gostem dele ou não, ele tinha essa pauta anticorrupção como uma bandeira. Isso é verdade. Então ele chegou a colocar uma moça do PSOL na equipe dele para ouvir propostas, para analisar dados, estudos. Olha, Moro, isso aqui deu certo em tal lugar, isso aqui deu certo em Paris, ó, Nova York fez assim. Mas o Bolsonaro não deixou. Não deixou porque era uma esquerdista no governo. Depois ele indicou um montão de esquerdista lá. Teve até membro do PT que ganhou comissão no governo dele, e isso os bolsonaristas ignoram. Mas enfim. Aí, pessoal, depois disso, o Moro propôs para o Bolsonaro 10 medidas anticorrupção, que é o que ele chamava de pacote anticorrupção. Eram medidas que poderiam inibir ou boicotar qualquer atitude corrupta. Se o cara fosse pegar uma propina, já ia ter uma coisa lá que impedia ele de pegar uma propina, por exemplo. Então o Moro fez uma lista lá de propostas do Ministério da Justiça e mostrou para o Bolsonaro. O Bolsonaro rejeitou quase todas, mesmo tendo o Moro ali do lado dele. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha filhos corruptos e tinha ministros corruptos, como por exemplo o Onyx Lorenzoni. Parece nome de chuveiro, né? Lembra do chuveiro Lorenzetti? O Onyx Lorenzoni assumiu que fez Caixa 2 e o Moro passou pano também, porque era membro do governo. E o filho dele estava envolvido com Rachadinha, o Flávio Rachadinha, até o pescoço. Então o Bolsonaro foi contra isso. E sabe o que o Bolsonaro fez? Ele começou a desidratar dessas leis de combate à corrupção, para agradar os políticos do Centrão, para eles não pegarem o filho dele e deixar o filho dele ser preso. Que nem essa que eu falei para vocês das instâncias. Na campanha, o Bolsonaro era a favor de prisão em segunda instância. Não, se o político for condenado e julgado na segunda instância, ele já pode ser preso, tá alguém? Depois que assumiu o poder, tem que passar todo o processo em julgado, ela pode recorrer, pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou seja, pode até prescrever a pena, que o político não é preso nunca. Delação premiada. O Bolsonaro foi contra a delação premiada. O Sérgio Moro era a favor. Porque a delação premiada, inclusive, foi que ajudou muita gente do PT a ser presa na época da Lava Jato, através de delações. Delação de Palocci, de Odebrecht, OAS, não sei mais quem. Ainda que nem todas as delações fossem verdadeiras, tá? Mas a delação era um mecanismo bom que foi sancionado pelo governo Dilma. Olha pra vocês terem uma ideia, a Dilma que sancionou essa lei e depois falam que o PT que é corrupto. Mas na sanção da presidente Dilma, a lei era boa, porque não era só a pessoa fazer uma delação e pronto, ter algum benefício. A pessoa tinha que trazer provas ou coisas que somassem ao caso. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Mauro Cid. A delação dele pode ser até arquivada, porque ele não trouxe coisa muito nova nem nada, ele fica lá protegendo o Bolsonaro, talvez até por medo, né, de sofrer alguma ameaça da família, né, algum risco de vida ou coisa assim. Mas uma delação premiada, para ela ser validada por um juiz, ele tem que trazer provas e elementos novos. Então o Cid, pelo jeito, parece que a delação dele nem vai ser contada lá na denúncia do PGR. E até porque também não precisa, tá? Segundo eu vi a reportagem da Folha, o PGR falou que já tem elementos bastante que a Polícia Federal conseguiu de provas, então a delação dele não pesa tanto. As provas é que pesam mais contra o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, quando foi presidente, ele foi contra a delação premiada. Ele mandou acabar com isso. Sancionou o juiz de garantias, que é uma medida que foi originalmente criada pelo Marcelo Freixo, do PSOL, e essa aí até eu concordo um pouco com ele, né, que o juiz de garantias é para impedir que um juiz que nem o Sérgio Moro faça o que ele queria fazer, sabe, ficar à frente do caso e fazer, desfazer, fazendo até arbitrariedade. Por exemplo, o Moro mandou grampear advogados do Lula. Sabiam que isso é crime? O advogado, pela lei, ele não pode ser grampeado porque ele tem que fazer a defesa do réu. Ele tem a liberdade de fazer a defesa dele. Então o Moro grampeou o advogado para quê? Para ouvir conversas do advogado? O que o advogado ia falar em defesa? Para depois ele combinar lá com o Delanhol já para rebater aquela defesa? O Moro mandou prender o Lula. Ele mandou fazer uma condução coercitiva do Lula. Só que o Lula não foi intimado. Vocês sabiam que isso é proibido por lei? Você só pode conduzir um réu coercitivamente se o réu se recusar a comparecer a uma intimação. Você intima o réu, quero que você vá na Polícia Federal tal dia. Se o réu não for ou se negar aí você pode fazer uma condução coercitiva. O Lula não tinha sido nem sequer intimado e o Moro foi lá e mandou conduzir ele coercitivamente para a Polícia Federal. A arbitrariedade. Dentre tantos absurdos que o Moro fez, né, pessoal? Por exemplo, o Moro vazou para a imprensa uma gravação de um grampo da Dilma falando com o Lula. Aquela conversa lá do Messias, que também é ilegal. Tanto que ele teve que se desculpar depois, na época, que ele viu que chamou a atenção até do STF. Que palhaçada essa que esse juiz está fazendo lá? Que loucuras essa que ele está fazendo? Aí ele viu que pegou mal, ele teve que se desculpar. Então o juiz de garantias era para evitar isso, pessoal, para evitar que um juiz abusasse de poder. Essa foi a única medida do Bolsonaro que foi mais ou menos boa. Mas, por outro lado, outros entendem que você coloca mais obstáculos, né, no combate à corrupção. Enfim, é complicado. Quando o Bolsonaro falou que acabou com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, ok? Porque não tem mais corrupção no meu governo.
Era mentira dele, tinha corrupção sim. Tanto que o ministro da Saúde, Milton Ribeiro, do governo dele, foi preso, e ele falou em depoimento que aquele negócio das propinas, que só era para ele mandar verba através da Secretaria de Educação para prefeitos indicados pelo pastor Gilmar. E ele falou que foi o Bolsonaro que mandou fazer isso. Porque tem uma verba, que é FND, é uma sigla, que você destina verba federal para ajudar escolas municipais do Brasil todo. Ó, minha escola precisa de reforma, minha escola precisa de livro, minha escola precisa de mais um professor, e assim por diante. Mas o Gilmar, que também é pastor, o ministro, né, Milton Ribeiro, que também era pastor, ele recebeu ordem do próprio Bolsonaro, ele falou isso, tá? Ele disse isso, que só era para ele atender pedidos do pastor Gilmar, porque o pastor Gilmar cobrava propina em ouro dos prefeitos, para atender só as cidades que pagassem propina. Então tinha corrupção no governo dele sim. Agora que ele acabou com a Lava Jato, ele acabou. Sabe como? Colocando antilavatistas em posições de poder, como o próprio Augusto Aras. O Augusto Aras era um antilavajatistas e ele tomou medidas na PGR que foi impedindo o avanço da Lava Jato, que acabou sendo findada por causa disso. Tanto que o Augusto Aras falou, não sei se foi no discurso que ele fez lá em Brasília, mas ele falou que a contribuição dele para pôr fim à Lava Jato foi um legado dele. Foi muito importante para a história do Brasil. Esse é o mito que vocês defendem, né? Em vez de combater a corrupção, não. Ele cria brechas para poder salvar as pessoas da corrupção. O mito também, quando foi presidente, ele tirou o COAF do Moro, que era do Ministério da Justiça, e colocou no Ministério da Economia, do Paulo Guedes. O que é o COAF? O COAF é um órgão federal que analisa movimentações financeiras atípicas. Por exemplo, digamos que o cara ganha um salário mínimo por mês. Todo mês um salário mínimo. Aí um dia bate lá na conta dele que ele teve 250 mil reais depositado. Isso já acende um alerta no COAF. Ó, o cara ganha um salário mínimo, agora 250 mil na conta dele. Aí o COAF, que era do Ministério da Justiça, ia abrir uma investigação para ver se tinha alguma ilegalidade nisso. De onde que veio esse dinheiro, por que veio esse dinheiro, porque não faz parte da renda normal da pessoa. Tem alguma coisa errada aí. Isso ficava no Ministério da Justiça, numa época que o Moro ainda tinha um pouco de vergonha na cara e o Moro lutava pela justiça anticorrupção. Bolsonaro tirou, jogou em outro ministério e o Moro continuou no governo com cara de bunda. Agora, o ápice da corrupção do Bolsonaro foi justamente a saída do Moro. Porque o Moro saiu porque o Bolsonaro queria indicar para a Polícia Federal, diretor-geral, um tal de o Ramage, o Alexandre Ramage. E era o Valeixo, que era o diretor na época, que era amigo do Moro. E o Moro falou claramente, olha, não tem nenhum problema trocar o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral, mas qual é o motivo? Você lembra que ele falou isso aí numa entrevista? O problema não é trocar o diretor-geral, o problema é o motivo. Porque não tinha nenhum motivo lógico para trocar o diretor. Aí o Moro percebeu que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal. Tanto que o Moro falou em entrevista que falou para ele, presidente, isso vai ser uma intervenção política na Polícia Federal. Ele falou, para intervir, eu quero intervir mesmo, porra. Falou pro Moro. E aí depois o Bolsonaro viu uma notícia de que a PGR, a Polícia Federal, estava de olho em deputados bolsonaristas por crimes e corrupção. Aí o Bolsonaro mandou aquela mensagem pro Moro falando assim, ó, mais um motivo para a troca do diretor da Polícia Federal. Tanto que o Moro mostrou esse print. Os bolsonaristas até hoje eles falam assim, e o Moro não mostrou prova nenhuma de que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. Tem o print e tem a reunião que o Moro mostrou, aquela fatídica reunião, onde o Bolsonaro fala assim, eu não vou deixar fuder minha família toda para fazer algo. Se não dá para trocar o cara, troca o chefe dele. Se não der para trocar o chefe dele, troca o ministro, tá ok? Até depois ele falou que, quando ele foi perguntado naquele cercadinho, ele falou que não falou Polícia Federal. Eu falei PF, que é a Polícia Federal, presidente. Eu quero. O Bolsonaro foi o presidente que mais interferiu na Polícia Federal. O próprio Moro disse isso quando saiu do governo, falou que nem no governo anterior, se referindo ao PT, ele viu isso na vida. O Bolsonaro trocou ou afastou mais de 20 delegados da Polícia Federal e superintendentes. E todos que estavam investigando ele, ou a família dele, ou alguém ligado ao clã dele, do governo. Por exemplo, o Saraiva era um delegado da Polícia Federal, que foi ele que descobriu aquele negócio das madeiras ilegais, que o Ricardo Salles estava vendendo madeira ilegalmente para os Estados Unidos. Um esquema criminoso de corrupção. Aí o que o Bolsonaro fez? Mandou afastar ele. Ó. Manda esse cara lá para outro estado. Manda ele para o Rio de Janeiro. O cara foi afastado. Teve um outro delegado que estava investigando as rachadinhas do Flávio, ele foi exonerado. E assim por diante. E tem aquela velha história do Bolsonaro, né? Se não tem investigação, não tem crime. Investigar para quê? Agora, fala sério, vocês acham que é honesto um político que fica trocando delegado, afastando, perseguindo, exonerando e até ameaçando delegados federais? Você acha que é um presidente desse honesto? O Ramage deveria ficar batendo fio para ele, ó, presidente, esse delegado aqui vai chegar no Eduardo Bananinha. Afasta! Demite, pô! Exonera! Faz alguma coisa! Eu não vou deixar ferrar minha família toda!
Esse é o honesto que os bestas pensam que ele é honesto, né? O Milei não fez nada disso. Nada dessas medidas aí, o Milei está indo completamente na contramão do Bolsonaro. E que nem eu falei no começo do vídeo, gostando ou não do Milei, a gente pode até discutir a questão econômica da Argentina, miséria, fome, etc. Aí são outros tópicos. Mas independente disso, ele está avançando com uma agenda anticorrupção. Enquanto que o Bolsonaro no poder destruiu o combate à corrupção. Ele chegou a ganhar o título do presidente mais corrupto do mundo por causa disso. E a gadaiada ainda quer ele no poder de volta. Para quê? Ele vai acabar com a Polícia Federal, vai acabar com o IBAMA, vai acabar com o FUNAI, vai acabar com tudo, COAF de novo. Ele vai acabar com tudo que é órgão que possa haver para combater corrupção ou crimes. Ele vai botar para fuder se ele voltar presidente. Vai ser pior que o Laranjão. E o mais incrível disso tudo é que dos 3 presidentes aqui das Américas que são ultradireitistas, o Trump, o Bolsonaro e o Milei, o Bolsonaro conseguiu ser pior que os 3. Por que o Milei está avançando com a agenda anticorrupção? Porque o Milei não tem filho corrupto. Na verdade é que ele nem tem filho, né? O Milei parece que ele é solteiro e ele tem uma relação meio estranha com a irmã dele, né? Ele falava que a irmã dele ia ser a primeira dama dele. Mas o fato é, o Milei não está protegendo ninguém na Argentina, não. Ele está avançando com essas pautas anticorrupção, o que eu creio que todo mundo deve achar bom, direita ou esquerda, enquanto que o Bolsonaro aqui no Brasil cagou para isso. Ele fez exatamente o oposto. Cagou para o próprio Sérgio Moro, que na época ainda era uma figura que estava tentando fazer o combate à corrupção. Ele deu um grande foda-se e pronto. E para finalizar o vídeo, agora é ridículo, né, ver o Moro depois voltar a defender o Bolsonaro, né? Depois de tudo isso que aconteceu. Depois que eles brigaram, ele falava mal do Bolsonaro em tudo que era programa. O Bolsonaro queria que eu defendesse o filho dele. É por isso que ele queria que eu protegesse o filho dele de rachadinha. Agora tá aí defendendo o Bolsonaro e fala todo dia do Lula. É um pilantrão esse Moro, né? Podia ter entrado para a história com uma biografia melhor, com mais dignidade. Mas para ganhar uma eleição, só para poder mamar no Estado, ele se aliou de novo ao Bolsonaro, mesmo sabendo de tudo isso que eu contei para vocês aqui. É um canalhão mesmo, ele e o Deltan, né, pessoal? Enfim, pessoal, o Milei, gostem dele ou não, pelo menos ele está fazendo o oposto do que o Bolsonaro fez aqui, tá? O que mostra que o Bolsonaro é o pior dos 3. Mostra esse vídeo pro seu amigo bolsonarista. Quando alguém falar assim, por exemplo, nas redes sociais do Milei, ai, como é bom ter um presidente, mostra esse vídeo aqui para ele. Aqui, ó, o Bolsonaro não foi presidente por 4 anos? Por que ele fez o oposto? Colocou obstáculos no combate à corrupção, em vez de avançar as agendas como o Sérgio Moro queria. Mostra esse vídeo para eles, que eles vão ver que o Bolsonaro, desses 3 políticos de ultradireita, ele conseguiu ser o pior de todos. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou já sabe, comente aí no vídeo, se inscreve e ativa o sininho, dá um like aí que vai ajudar a aumentar o alcance, dê sua opinião também, compartilhe o vídeo nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram ao vídeo. Até a próxima.